Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais uma aula do oitavo ano. Vamos lá, oitavo ano. Vamos falar sobre ginástica e os perfis corporais? Que perfis corporais são esses? Então, o corpo humano, ele vai se moldando e se caracterizando a partir de todos os seus movimentos que são feitos. Então, cada esporte, cada atividade física, cada ambiente de trabalho pode vir a modificar nossa musculatura, nossas capacidades físicas a partir da necessidade e do movimento que está pré-estabelecido. Então, por exemplo, um atleta de musculação, ele vai fazer movimentos com o corpo em que vai possivelmente aumentar seu tônus muscular, ou melhor, irá aumentar seu tônus muscular, possivelmente com hipertrofia. Nas atividades de ginástica aeróbica, por exemplo, como step, como spin, como a própria aerobox, enfim, haverá um direcionamento para as atividades cardiovasculares e isso vai impactar tanto na queima calórica desses participantes como na modelagem do seu corpo, seja também nas ginástica consciência corporal como o Tai Chi Chuan, em que as questões de equilíbrio e leveza e velocidade dos movimentos vão fazer com que essas articulações sejam trabalhadas. O próprio CrossFit vai trabalhar uma parte específica do corpo. As ginásticas competitivas vão demandar certas capacidades físicas específicas e assim vão estruturar esse corpo para aptidão daquela ação, daquele movimento, e assim o corpo vai se moldando à medida que vai trabalhando mais vezes com aquele movimento. Claro que se uma pessoa pratica determinada modalidade da ginástica apenas uma vez, ela não vai estar entrando nos parâmetros de condição de estruturação corporal daquele local ou daquela modalidade. Mas, à medida que vai participando, a tendência é que ela vá se organizando estruturalmente para aquela habilidade ou para aquela modalidade. E como são os corpos dos atletas de ginástica? Vocês já pararam para pensar se eles têm semelhanças, têm diferenças, têm um padrão específico para esses ginastas? O que eles fazem para que os corpos fiquem parecidos ou diferentes uns dos outros? Vamos ver mais sobre isso? Então, com relação à ginástica competitiva, que é a ginástica voltada ao âmbito da competitividade, do desempenho, de ser melhor, de tentar vencer, todos esses tipos de ginásticas, elas têm padrões diferentes de capacidades físicas, de movimentos, e com isso irão moldar o corpo dos atletas. Inicialmente, em relação à ginástica competitiva, tem a questão das peneiras iniciais, ou seja, para que um atleta participe de forma competitiva, ou melhor, com um desempenho mais elevado, ele tem que estar de acordo com os parâmetros, porque vai ser mais fácil para que ele faça uma competição. Então, os atletas de algumas modalidades de ginástica eles são mais baixos, não porque eles fizeram algum exercício que não cresceram, e sim porque pela seletividade eles conseguem fazer outros movimentos com mais velocidade, com mais leveza, sem tanto impacto no corpo, por conta de serem mais baixos. Então, se formos, por exemplo, pegar aspectos da ginástica artística, os homens eles têm os corpos musculosos, sim, ou melhor, corpos com a tonicidade dos músculos, seja com certa hipertrofia, mas são corpos com quadris mais estreitos, corpos de certa forma magros e ao mesmo tempo são uma faixa em relação ao padrão de altura da sociedade, eles são menores, justamente para conseguir ter tanto elementos com força e ao mesmo tempo de flexibilidade, velocidade e agilidade na execução desses movimentos. As mulheres ainda assim são menores ainda, caso que mudou a condição estrutural do corpo delas com o passar do tempo devido à intensidade dos exercícios, então elas são menores, mas são bem fortes, principalmente a parte dos membros inferiores com maior força do que
anteriormente atletas da década de 70, 80, 90. Já na ginástica rítmica, que é só praticada por mulheres, elas têm um perfil de serem mais altas, corpos mais finos, com uma tonicidade menor em relação aos músculos, mas com uma flexibilidade maior em relação à amplitude de movimento. Então elas conseguem fazer vários outros movimentos por conta da necessidade desses movimentos exigirem. Conseguem ser mais ágeis, pois precisam de que isso aconteça para conseguir fazer os movimentos específicos da ginástica rítmica. Já o de ginástica de trampolim, os atletas não têm tanto aspecto voltado à força, nem tampouco essa flexibilidade tão grande. Então, os perfis corporais deles são, digamos que, atletas com mais possibilidade de visibilidade com pessoas do cotidiano, mas que tem os níveis de flexibilidade e de velocidade do movimento muito maiores. Então, a estrutura corporal deles tem que ser condizente com isso para que eles consigam fazer as suas acrobacias. Assim como na ginástica acrobática, em que os perfis são diferentes. Então, tem atletas mais fortes, outros atletas são com força e com estabilidade corporal maior, enquanto outros são mais leves, com maior flexibilidade, pois eles têm que mesclar essa estruturação, pois vão fazer elementos de pirâmide, de lançamentos e aterrissagens. Já na ginástica de condicionamento físico, essa mudança corporal vai de acordo com a intensidade, periodicidade e duração das atividades. Então, as ginásticas voltadas a atividades cardiorrespiratórias, como step, como jump, spin, as pessoas acabam tendo uma maior queima calórica e não tanto com questão de hipertrófica. Então, elas acabam tendo corpos mais longínquos, corpos mais finos. Na musculação, por conta da hipertrofia, os músculos ficam mais proeminentes, então eles ficam mais expostos com a intensidade da musculatura. Isso que eu falo em relação a um padrão a ser seguido, mas não necessariamente é o que acontece no dia a dia, certo? Já a questão do HIIT, que é o exercício intervalado de alta intensidade, os atletas eles conseguem ter um perfil mais fino, mas ao mesmo tempo com mais força em relação à região central do corpo e também em outros músculos, mas não tão hipertrofiados como os exercícios resistidos da musculação e não tão finos e magros como os das ginásticas voltadas ao condicionamento aeróbico. E já o CrossFit, que é um outro parâmetro de atividade, que mescla a intensidade com o levantamento olímpico, com forças, com exercícios funcionais. Eles têm uns padrões diferentes. Então, as pernas elas acabam sendo mais finas em relação por exemplo, à musculação, pois não trabalham tantas intensidades, né, nesses grupos musculares dos membros inferiores. A parte do abdômen ela acaba sendo um pouco mais densa, pois trabalha muita região do core nos movimentos. Os ombros também acabam sendo um pouco mais hipertrofiados, assim como a parte do glúteo, que não tem tanta exigência corporal, muscular, ela acaba sendo um pouco mais retraída também, não ficando hipertrofiada como a musculatura de quem faz exercício resistido de musculação. Na ginástica geral, esse padrão estético corporal ele acaba não tendo um padrão, pois as participações elas podem ser com um espaçamento maior, as pessoas vão ali pela socialização, pela criatividade, pelo senso de pertencimento, então elas não estão muito preocupadas com essas questões de melhorar o desempenho, de diminuir scores em relação a taxas de gordura, níveis de metabolismo, enfim, elas estão ali para participar e melhorar a qualidade de vida socioafetiva, psíquica e de saúde em si. E na ginástica de consciência corporal tem padrões específicos que as pessoas vão adquirindo com o tempo, por exemplo, em relação ao Pilates, se não for em relação às questões de fisioterapia e sim de exercício, elas vão melhorando a estrutura corporal
da musculatura voltada à postura. Então as questões posturais elas ficam muito mais estruturadas, pois essa musculatura vai ser bem trabalhada. Em relação ao yoga, trabalha-se bastante flexibilidade, então esse padrão corporal estará voltado a essa amplitude de movimento, de que a pessoa vai ser mais flexível ou vai ter mais flexibilidade nas suas ações. E o Tai Chi Chuan, ele tem um padrão de movimento específico, mas não tem um padrão de necessidade corporal específica, pois ele é bem inclusivo e faz com que pessoas da infância, adolescência, adultos e da terceira idade possam participar, principalmente da terceira idade, pois os movimentos já são mais lentos, os movimentos já são menos coordenativos, e eles vão trabalhar essas questões de coordenação, de equilíbrio, de leveza, de sensibilidade das capacidades físicas. E dentro dessa questão do corpo, nós temos também a questão do sexismo da ginástica. Então, a ginástica olímpica ou ginástica artística teve um movimento atual agora, principal, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em que as mulheres fizeram protestos para que pudessem utilizar roupas mais compridas, para que não ficassem expondo o seu corpo de forma sexualizada. Então isso é algo que acontece no feminino, coisa que não acontece no masculino, em que as roupas são mais folgadas, em que os homens utilizam roupas mais confortáveis. Em relação a, por exemplo, em relação a provas, a ginástica olímpica ou artística tem a prova das argolas masculinas e não tem feminina, como se dissesse que as mulheres não têm força para fazer esses movimentos. E cada modalidade pode ser moldada de acordo com as características dos participantes. E existem mulheres que fazem treinamento com as argolas, então elas poderiam claramente também fazer provas desse sentido. Outro aspecto também interessante é que na ginástica competitiva também, na prova do solo, o masculino não tem música e no feminino tem música. Então, por que o masculino também não pode ter uma música para que a apresentação fique mais bela, esteticamente mais apresentável? É algo também que está voltado a esse sexismo na ginástica. Assim também como, por exemplo, a ginástica rítmica ter apenas participação de mulheres, que poderia também ter participação de homens nessas modalidades, que não seria nenhum demérito para os homens e não teria nada diferente que eles pudessem fazer nessas atividades. E dentro desse ambiente da ginástica, além dos preconceitos e discriminações que acontecem na sociedade, existem os preconceitos e discriminações específicas, como por exemplo é o caso de mulheres que fazem fisiculturismo ou trabalho de hipertrofia com maior ganho de massa muscular e que ficam com o corpo bem amplo em relação a isso, serem taxadas como que não são mulheres, que são pessoas que não têm a beleza feminina exposta, que estão parecendo homens. Então são preconceitos desse tipo que não cabe mais atualmente. Assim como existe também o preconceito de achar que adolescentes não podem participar de atividades de musculação, pois eles irão atrapalhar o desenvolvimento corporal, coisa que a ciência diz que não tem nenhuma base científica em relação a isso. Preconceitos e discriminações, principalmente de pessoas que não estão nos perfis corporais que estão ali na academia, como pessoas magras ou pessoas com mais gordinhas, e que elas estão fora do eixo, e essas discriminações acabam retirando essas pessoas desses ambientes que são ambientes para a saúde. Outro preconceito que acontece também é de achar que todo exercício de treinamento circuito é um treinamento funcional, ou também as discriminações que acontecem com as modalidades de esportes que são da atualidade, esportes da moda, como o caso do CrossFit, que recebe muita discriminação por participantes de outras modalidades mais clássicas ou de outros esportes que vêm acontecer nesse âmbito da ginástica e que não são tão aceitos por acharem que estão ali somente para ocupar o espaço dos que já estão há um bom tempo.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, obrigado por estarem comigo até aqui. Essa foi mais uma aula do professor Roberto Barbosa. Até a próxima, muito obrigado e tchau, tchau.